A Série C começou nesse fim de semana e em 2022 vai ter um formato diferente a pedido dos próprios clubes. Agora teremos turno único, todos contra todos, na primeira fase. E claro, tem time que se deu bem e tem time que se deu mal. Salve rapaziada, Carlão na área para mais um vídeo falando de futebol brasileiro e dessa vez falando de Série C. Como vocês estão vendo, cenário diferente, Carlão se mudou, hoje não mora mais no Brasil, então se acostume aí um pouco escuro, até me adaptar daqui uns 3 meses com luz, com câmera, um efeito legal, talvez tenha ruído de sino aqui da cidade e também dos carros. Mas o importante é sermos naturais e falarmos bastante coisa sobre o tema desse vídeo que é a Série C. Se você gosta, deixa seu like, se você não gosta, deixa seu dislike, sua crítica, seu hater aqui no comentário, porque hater também ajuda. E a gente vai crescendo com cada vez mais. A Série C teve um novo formato, né, que foi aprovado junto à CBF, a pedido dos clubes. Eu acho que dos 11 ou 12 clubes aprovaram o regulamento e pediram que fosse dessa forma. Sai de cena 2 grupos de 10, né, com 18 jogos na primeira fase, e entra o turno único com 20 times, onde todos jogarão contra todos. Ó, uma moto aí, em apenas um turno com 19 jogos. Dali em diante, os 8 melhores vão para 2 grupos, onde teremos primeiro e oitavo, quarto e quinto, segundo e terceiro, sexto e sétimo, jogando nos grupos. Os 2 melhores de cada grupo sobem e os líderes dos grupos fazem a final. Teremos então 27 jogos para os finalistas, 25 jogos para os que chegarem ali no top 8 e 19 jogos para os que ficarem na primeira fase. Até 2021, né, até o ano passado, era um jogo a menos. Primeira fase com 18, segunda fase com 24 e finalistas com 26. Muita gente já sabe, mas não custa repetir. Os 20 times são 9 do Nordeste, ABC, Altos, Atlético Cearense, Botafogo da Paraíba, Campinense, Confiança, Ferroviário, Floresta e Vitória da Bahia. 4 do Sul, Brasil de Pelotas, Figueirense, São José e Ipiranga de Erechim. 3 do Norte, Manaus, Paysandu e Remo. 3 do Sudeste, Botafogo de São Paulo, Mirassol e Volta Redonda, e 1 do Centro-Oeste, o Aparecidense. E aí sobre a tabela, que é o foco desse vídeo, um detalhe bem importante, os 10 melhores ranqueados, né, no ranking da CPF, jogam 10 partidas em casa e 9 fora. Os outros invertem, 10 fora e 9 em casa. E aí que começa a nossa aventura sobre esse vídeo. O Carlão foi lá pacientemente buscar a quilometragem que cada time vai viajar ou de carro ou vai voar, tanto nos aeroportos quanto nas rodoviárias, para entender quem vai viajar mais, e achei alguns dados interessantes. Os critérios da minha busca não foram as distâncias de estádios, mas sim simples objetivo de cidade, né? De acordo com o Google, o Carlão foi lá, buscou sempre via terrestre, né? Obviamente avião encurta mais, mas pensando distâncias em cada cidade. As quilometragens são calculadas somente ida, ou seja, quer ver o custo do campeonato? Só dobrar porque o time vai e volta. E aí começam várias e várias situações e eu pontuei várias delas aqui para vocês verem. O time que vai viajar menos é o Campinense, que apesar de jogar 10 partidas fora de casa, vai viajar apenas 15 mil quilômetros. Isso para o Brasil é muito pouco. A viagem mais longa do time de Campina Grande é aí a Porto Alegre contra o São José na 12ª rodada, 3.900, 3.896 quilômetros. O time ainda vai a Florianópolis enfrentar o Figueirense, mas não vai a Pelotas e não vai a Erechim. O porquê que o Campinense é o time que vai viajar menos? A grande vantagem do time é que vai jogar muitas partidas fora de casa dos seus vizinhos nordestinos. Dos 8 nordestinos que ele vai enfrentar, 6 ele visita, ou seja, é por ali perto, somente recebe Ferroviário e Vitória em seus domínios, então a viagem geralmente é curta. Já o segundo que menos vai viajar com quilômetro rodado também é nordestino e é o Vitória da Bahia. O rubro-negro tem 9 viagens, vai 2 vezes ao Rio Grande do Sul, né? São José e Ipiranga ele enfrenta. Foi ontem enfrentar o Remo na primeira rodada, mas as outras viagens são relativamente médias, medianas, com 1.300, 1.200 quilômetros para enfrentar o seu adversário. Um detalhe importante, que a viagem mais curta do Vitória é com o Campinense, que eu acabei de falar, 800 quilômetros. Aí agora eu vou entrar numa briga que eu não queria me envolver, mas os paraenses que assistirem esse vídeo vão ficar, encabulados. O Paysandu vai percorrer 16.986 quilômetros em 9 viagens, enquanto o Remo também vai fazer 9 viagens, mas vai viajar 25 mil quilômetros. Vai passar mais tempo no aeroporto, mais tempo no avião, vai viajar
muito mais e tem vários motivos para isso. A única coincidência de tabela para esses dois times é que os dois recebem o Floresta, né, o time da capital cearense, ou seja, ele é o único, o Floresta é o único que vai 2 vezes ao Pará. O Clássico Repar vai ser disputado com mando do Remo, então o Paysandu, por exemplo, não viaja, são alguns quilômetros. Mesma avenida, Carlão passou por lá em janeiro. Só que o Remo vai 2 vezes ao Rio Grande do Sul, enfrenta Ipiranga e Brasil. O Papão só vai a Porto Alegre enfrentar o São José. A viagem mais curta do Remo é até Fortaleza, com 1.250 quilômetros, onde o Paysandu também vai. Porém, depois dessa, a menor viagem do Leão é 1.900, enquanto o Papão vai fazer só 950 quilômetros até Piauí para enfrentar o Altos. Carlão não quer se meter, não está dizendo que favoreceu ninguém aqui, eu sei que eu tenho remistas, eu tenho também torcedores do Paysandu que me acompanham. No trio cearense, tem equilíbrio, tá? A Ferroviária vai fazer 21.300 quilômetros, o Atlético vai fazer 19.900 e o Floresta, apesar de 2 vezes em Belém, que eu acabei de citar, vai fazer 18.300 quilômetros, menos ainda que os conterrâneos. Floresta e Atlético terão 3 viagens para visitar adversários em comum. Ambos os times vão a Aparecida do Norte enfrentar o Aparecidense, vão a Belém enfrentar o Paysandu e a Porto Alegre enfrentar o São José. Já Atlético e Ferroviário terão 6 viagens em comum para seus adversários. Altos do Piauí, Brasil de Pelotas, Confiança, Mirassol e Volta Redonda. Já o Mirassol está no Sudeste e vai fazer 17.622 quilômetros, sendo o quarto com menos viagens, né? Menos quilometragem rodada. São 3.000 quilômetros que o seu vizinho, por exemplo, de estado, o Botafogo, vai fazer a mais. E ambos farão 10 jogos fora, porém o Mirassol tem 5 viagens com menos de 1.000 quilômetros. Vai ficar visitando gente aqui perto. O time até vai a Belém, vai a Manaus, vai uma vez ao Ceará, mas também vai a Ribeirão Preto, que é do lado. Vai a Volta Redonda, que é pertinho. Vai a Aparecida de Goiânia, com só 500 quilômetros. E vai a Floripa, enfrentar o Figueirense. Já o Botafogo, das 10 viagens, 5 delas, cara, tem mais de 2.300 quilômetros. E a única abaixo de 1.000 quilômetros é quando vai a Florianópolis, apontei assim como se eu estivesse no Paraná. Vai a Florianópolis visitar o Figueirense. Aliás, única viagem que coincide para os dois, Mirassol e Botafogo, ambos vão a Florianópolis. Se eu for detalhar time por time, quem é primeiro, segundo, tal, aqui o vídeo vai ficar longo, vai ficar maçante, ele já tá longo, mas dá para ter uma ideia. Tirando esses times que eu falei, temos alguns detalhes. ABC de Natal vai fazer 18.242 quilômetros, vai 2 vezes a Fortaleza. O Confiança, que vai rodar quase a mesma quilometragem, apenas 22 quilômetros a mais, mas vai a Pelotas e vai a Manaus. A Aparecidense está bem no centro do Brasil e sua menor viagem 581 quilômetros até Ribeirão e todas as outras acima de 1.000. Volta Redonda vai viajar 20.000 quilômetros e vai uma vez só para o Rio Grande do Sul e uma vez só para o Ceará, ou seja, de 6 viagens possíveis, né, nos estados 3 para o Rio Grande e 3 para o Ceará, só vai fazer 2. Podia ser pior, então tá mais tranquilo. É o mesmo caso do Altos, por exemplo, que vai uma vez só Porto Alegre, ou melhor, para o Rio Grande do Sul, e uma vez só para o Ceará. Se o Campinense é o time com menos quilômetros rodados, não podemos dizer o mesmo para o Botafogo, que com apenas 9 jogos fora, fará quase 8.000 quilômetros a mais que o time de Campina Grande. E de novo, Carlão não quer aqui instigar rivalidade, mas devia haver um equilíbrio melhor com os times dessas mesmas, não mesma cidade, né, mas muito próximo ali da mesma região. Pior para o Botafogo, que vai a Erechim, vai a Pelotas e vai a Manaus, rapaz, é longe. Agora, antes que a galera fale que tal time foi prejudicado, vamos analisar, vamos olhar quem viaja mais. Dos 6 times que mais rodarão na Série C esse ano, todos os 4 do Sul estão incluídos. Figueirense e Ipiranga farão 23.000 quilômetros cada um. Brasil de Pelotas, 27.994, quase 28, e o São José, 28.000, né? 9 a mais que o Brasil. O Figueirense vai 2 vezes ao Ceará, vai visitar o Paysandu e Belém e vai a Manaus, mas não vai ao estado de São Paulo, né? Recebe Botafogo e recebe Mirassol. Por exemplo, se fosse uma viagem ali, era uma viagem mais curta. O Ipiranga também vai 2 vezes ao Ceará e também vai a Campina Grande e Belém. Já o Brasil de Pelotas e São José tem 2 viagens em comum. Ambos visitam o ABC em Natal e o Mirassol no interior de São Paulo, mas também vão só uma vez ao Ceará e uma vez a Belém do Pará. Carlão, qual é o time que mais vai viajar e mais vai passar horas intermináveis dentro do avião? É o Manaus. Isso aí é inegável que isso ia acontecer. A posição geográfica, né, dos adversários do Manaus não é a melhor. Serão 37.939 quilômetros rodados ou voados
pro time manauara na Série C. É o dobro da distância de pelo menos 9 adversários do campeonato. Até dava ali para enfrentar uns times menos distantes que os atuais, mas não ia mudar muita coisa, ia quebrar toda a tabela. O jogo como visitante que o Manaus vai viajar mais próximo de casa é Belém, 3.000 quilômetros. Lembrando, fiz isso por estrada, a distância de avião é outra, né? Vai visitar o Paysandu. Tem o Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, que Manaus vai visitar, dá 3.648 quilômetros. Mas de resto, cara, tudo acima de 4.000. Destaque interessante para 2 idas ao Rio Grande do Sul, 2 idas ao Fortaleza, que se somar só essas 4 viagens, né, dá mais quilometragem que todo o campeonato do Campinense, do Vitória e do Paysandu. Haja logística. Não quero criar polêmica, quis trazer mais um vídeo curioso, informativo aqui das distâncias para vocês. O Carlão não quer ensinar quem favorece, quem é prejudicado, nada disso. E até observando a planilha que eu fiz, a CBF usou de bastante cuidado, tá, nessa questão de viagem. Nem todo mundo vai 2 vezes, só um time vai a Belém 2 vezes, a Erechim também. Cuidou bastante disso porque o Brasil é muito grande. Mas eu não consigo concordar ou aceitar sequência de 2 jogos fora, principalmente, ou 2 jogos em casa, obviamente, num campeonato de turno único. Se é 2 turnos, tudo bem, jogou 2 vezes em casa agora, vai jogar 2 vezes fora lá. Mas isso num campeonato de turno único desequilibra legal. E eu quero saber a opinião de você. Torce para algum time da Série C? Gostou da tabela, das viagens? O time vai viajar muito, vai viajar pouco? Comenta aqui. Vamos trocar ideia. O que você acha disso? Essa sequência de 2 fora, e o Manaus, e o Ipiranga de Erechim, Brasil de Pelotas e um time do Ceará. Você concorda com essa mudança da tabela? Vamos trocar ideia. Um grande abraço, fiquem com Deus. De novo, o Carlão aqui tá se habituando aqui ao novo ambiente, escorado na mesinha, gravando para vocês. Se bater saudade, não chora, dá aquela piscadinha, volta o vídeo e assiste tudo de novo. Fui!